Eu acho que a gente foi muito abaixo do que a gente pode, mas que o Fluminense fez um bom jogo. E a gente tem que olhar para nós agora, esquecer um pouco a tabela do campeonato, ver o que a gente está errando, ganhar mais os nossos duelos. Acho que isso faltou hoje. A gente querer vencer mais o jogo, acreditar mais na gente. E a gente tem que rever os nossos conceitos e o que a gente está errando. E agora temos 2 finais pela frente. Quarta-feira em casa, precisamos do nosso torcedor. Sei que ele está chateado com a gente e com toda a razão, mas precisamos deles. Eles são a nossa força. Dentro de casa a gente tem que contar com eles para nos dar força nesse momento que a gente não está tão bem, para a gente reverter esse quadro e quarta-feira jogar a vida, jogar essa classificação, sair classificado e depois voltar a pensar no brasileiro, para a gente voltar a pontuar, para a gente não ter que se preocupar com a tabela e fazer o nosso melhor. Independente se é dentro ou fora, a gente tem que voltar ao caminho dos 3 pontos, que é o que a gente sempre busca. O Bahia, ao contrário do Fluminense, né? O Fluminense num viés de alta, o Bahia deu uma estagnada desde a vitória contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, 3-1. O Bahia perdeu para o Cuiabá, em Salvador, perdeu para o Corinthians, também na Fonte Nova, empatou com o Atlético Goianiense, último colocado do campeonato, empatou com o Internacional na Fonte Nova e agora perde para o Fluminense no Maracanã, né? Fora, sem contar o jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, que é um bom resultado. Empatar com o Botafogo no Newton Santos é um bom resultado. A decisão agora no meio da semana, na quarta-feira, lá em Salvador. Mas é um momento para o Rogério fazer uma avaliação aí do que pode estar acontecendo, né? Eu acho que a grande armadilha é a indução que certamente vai haver nesses momentos a alterar a forma de jogar. O Bahia precisa evoluir, voltar a encontrar as melhores soluções dentro da maneira dele de jogar, que colocou ele numa posição altíssima na tabela, com um bom futebol, em alguns momentos o futebol mais atraente do campeonato, num certo recorte da tabela. Às vezes me parece que o Bahia falta, o Bahia se agrupa, o Bahia constrói, o gol do Bahia ele precisa ser muito trabalhado. Às vezes falta essa contundência, por vezes até uma falta de muito jogador que gosta da bola no pé, faltando, às vezes, uma questão de ataque à área, de profundidade, ou até mesmo uma presença que o Rogério aparentemente tentou corrigir com a entrada do Luciano Rodrigues hoje, como esse homem de área, mas tecnicamente a partida dele não foi feliz, né? Especialmente a segunda chance perdida, ela é uma chance muito clara. Perdeu 2 gols assim com alto índice de probabilidade de gol, né? E quando o Bahia não consegue ser contundente, ele precisa encontrar meio de não ceder a chance para o adversário, porque a sensação, por vezes, é que o adversário com muito pouco consegue fazer o gol e o Bahia precisa trabalhar até construir o gol. Então não é um momento bom do Bahia, é um momento de instabilidade, mas, assim, eu acho plenamente recuperável. Eu acho que a tendência é o Bahia reencontrar o seu jogo. Olha o segundo gol pedido pelo Luciano Rodrigues, ó. A 1 metro da linha fatal ali, ó, o desvio na primeira trave, deixa ele de frente com o gol sem goleiro, né? E ele acaba cabeceando para fora. E essa é uma grande diferença entre os 2 times, né? É importantíssimo para um treinador ter um cara que confirma lá na frente o trabalho que ele vem desenvolvendo. Porque o Fluminense ele tem um cara que está iluminado e está confirmando, está sendo decisivo lá na frente, que é o Cauã. Então é mais fácil construir essa retomada, esse recomeço, essa melhora, quando tem um cara lá na frente que está vivendo um bom momento e vai confirmar as chances que tem. Quando você tem um ataque que não confirma, que está tendo algum impasse, ele acaba colocando o trabalho do treinador também em risco. E até essa pressão para que mude certo estilo de jogo. Mas foi um jogo que eu sinto do Bahia, é que existe essa construção, essa qualidade. Em alguns jogos falta a aplicação defensiva necessária, que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Botafogo. A organização que o Bahia teve naquele jogo de manter linhas, de manter sua aproximação, compactação, se tivesse se apresentado de novo contra o Fluminense, não teria cedido essas chances. Ele joga com um meio-campo muito leve, né? Então era uma preocupação que tinha desde o início do ano. E o início do campeonato parecia que essa preocupação não se justificava, porque o Bahia conseguia fazer. Agora, acho que talvez conforme o gol não vai saindo, a ansiedade de resolver, aí você também acaba descuidando atrás. E por outro lado, assim, por falar em vigor para mim, saúde é a palavra-chave do novo Fluminense, né? Melhorou bastante no aspecto físico. Os jogadores mais veteranos estavam no banco, só o Keno entrou. Fora que também peças importantes voltaram, né? Se a gente pensar que não vinham jogando ali com o Fernando Diniz na parte final do Fernando, né?
Não jogavam o Thiago Silva, né? Porque não havia chegado. Não tinha chegado. André. Não jogava o André, porque estava machucado. Arias estava com a seleção colombiana na disputa da Copa América. Keno ficou bastante tempo fora. Né? A chegada do Serna ajuda muito nessa questão. O Serna, a janela trouxe o Serna, a Xerém trouxe o Cauã Elias, que são dois jogadores que têm dado, especialmente nos últimos metros, algo que não era tão simples para o Fluminense. E as decisões Força, arrastar marcação, velocidade. E as decisões do Mano de priorizar jogadores com energia para estarem no time titular. As escolhas estão sendo claramente norteadas por isso. E o Mano, inclusive, foi homenageado já pelo torcedor hoje no Maracanã. Quer ver? Dá uma olhada nessa placa aí. Até virou meme aí nas redes sociais e tal. O Eduardo Fernandes, né, torcedor do Fluminense, mandou aqui, disse que gostou lá. A foto que viralizou do Gabriel Medina, né, lá nos Jogos Olímpicos de Paris. E olha lá, ó, parece o Superman, mas é humano. 1-0 tá bom, isso aqui não é basquete. Isso aí, torcedor filósofo, né? Vamos conversar com o Luiz Prota, Eric Faria e Dodô, que acompanharam essa vitória do Flu no Maracanã. 1-0 sobre o Bahia. Por aqui no Maracanã, tivemos um grande jogo entre Fluminense e Bahia. O Fluminense venceu por 1-0, segue ainda na briga para fugir do rebaixamento, mas conquista a sua 4ª vitória seguida. Eu fiz esse jogo aqui com o Eric Faria e também com o Dodô, em um jogo que nós tivemos muitos gols perdidos, né, Dodô? Você que é um homem que fazia gols, né? Esse jogo de hoje ficou marcado também por isso. Tudo bem contigo, né? Tudo bem, Prota, Eric, pessoal do estúdio. Cara, a gente teve um bom jogo de futebol aqui no Maracanã. Eu acho que o Bahia começou muito bem o jogo. Teve logo no começo uma possibilidade, né? E acabou desperdiçando, né? Com o Lúcio, né? Uma jogada que o Everaldo consegue fazer a bola chegar no Everton Ribeiro. Ele consegue dar o passe para o Lúcio. Ele finaliza. É claro que o Fábio faz uma boa defesa, mas é um gol praticamente perdido do Bahia. O Bahia teve bons momentos, até que o Fluminense foi se assentando, né? A gente até destacou que o meio de campo das duas equipes era o coração dos times, né? A gente está vendo a jogada que o Diogo Barbosa fez também, um belo jogo. O Fluminense começou a crescer na partida e começou a ter essas situações de gol criadas que você falou que não foram acontecendo. E aí, no segundo tempo, eu acho que o Fluminense voltou com um âmbito mais proativo para o gol, teve situações, também não concluiu. E o Bahia tentou, até com as modificações, né, Eric, mudar o contexto do jogo, mas não foi suficiente. Mesmo não sendo suficiente, teve algumas possibilidades também que acabou perdendo. Teve um gol anulado, né, do Cauã Elias, mas depois ele fez o gol. Exato. O jogo terminou 1-0 mesmo. Mas a gente teve um gol perdido, né? Agora. Pelo Lúcio Rodrigues, que foi algo inacreditável. É um daqueles... O gol mais perdido do ano até agora. Me corrijam se eu estiver errado. Olha só, esse gol. É que, assim, né, Prota? Foi um escanteio, aquele escanteio tradicional que tem um desvio no primeiro pau. E o Lúcio estava perto, já estava na linha de direção do gol, não precisava virar o pescoço para cabecear, né? Um gol perdido, esse gol faz muita falta, né? O Bahia teve outra chance com o Biel, e aí depois das substituições, o Bahia já não concluiu com tanta frequência. O Fluminense está começando a respirar, e com esses jogadores que a gente citou, né? Thiago Silva, André, Martinelli, Ganso, Arias, é um time que tem força, então vai começar a dar uma respirada e sair dessa zona incômoda. Falando um pouquinho do Bahia rápido, Prota, é assim, o Bahia tem um estilo próprio de jogar, sim, que é com aproximação, com muita troca de passes, mas hoje foi um time muito devagar, muitas vezes, assim. Não conseguiu encaixar alguns poucos momentos, é que a gente viu o melhor Bahia, né? Mas na maior parte do tempo foi um time lento na troca de passes, com pouca movimentação, os jogadores tocavam e ficavam parados, não davam opção de passe, então eu acho que isso até o Everton Ribeiro reclamou bastante. Sim. No fim do jogo, na entrevista, o Bahia vai precisar dar uma repaginada para a sequência da temporada. Bem, é isso, né? O Fluminense venceu e, olha, é o 4º jogo com o Thiago Silva em campo, em que o Fluminense não toma gols. Eu volto com vocês, um grande abraço e bom trabalho. Abraço. Não pode ser coincidência, né? E o jogo que ele não jogou agora no meio da semana pela Copa do Brasil, quantos gols o Fluminense tomou, Mansur? Tomou 3. 3, então, e ele não jogou. Coincidência não é, certo? 4 jogos do Thiago Silva, nenhum gol sofrido nesses 4 jogos. Por outro lado... Se não tomar no próximo, serão 5. E aí, como já disse, um certo treinador que passou pelo Brasil. E um acontece. Em 2 pode ser coincidência.